com muito prazer que vamos dar início a mais uma edição do nosso curso de Educação em Saúde. Esta é a 7ª. Vejam como estamos avançando no tempo. O ano está chegando ao fim e nós continuamos com esse programa que tem nos dado muita satisfação e que irá até o dia 19 de dezembro com 13 edições. E esse programa tem o grande mérito de integrar os nossos novos talentos da academia, que é um programa criado no ano passado, trazendo para a academia jovens lideranças, colegas qualificados, titulados, que foram indicados por seus tutores, membros titulares da academia, para prestar colaboração aos nossos programas. Entraram 13 novos talentos em novembro do ano passado, e agora eles estão aqui, como hoje, mostrando serviço. Todas essas aulas dos cursos serão ministradas por essas jovens lideranças e comentadas por seus tutores. Então, desse modo, a academia está cumprindo a sua missão de prestar serviço à comunidade, já que este curso é dedicado à população geral, numa linguagem bem acessível, direta e sobre assuntos muito interessantes. Então, vamos desde já... um avisozinho. Este material todo, essas 7 edições, com a de hoje, vão ser dirigidas ao canal YouTube, e ali estarão armazenadas à disposição de qualquer um que queira resgatá-la, aproveitá-la, revisitá-la, e até para um futuro a própria academia dispuser desse acervo para ações sociais. Então, de imediato, eu vou passar a palavra ao coordenador, diretor do programa, o nosso primeiro vice-presidente, Luiz Lavinsky, para apresentar os palestrantes de hoje e dar sequência ao nosso evento. Por favor, acadêmico Lavinsky. Bom dia. Nós não precisamos mais dar qualquer tipo de informação sobre o programa, porque o Tormente o fez com maestria. Esse programa está nos deixando mais próximos e esperamos que no YouTube, que já tem 6 e hoje à tarde já vai estar a 7ª edição, e nós realmente temos já dividendos que foram citados e a própria academia está tendo uma visibilidade que não tinha, e esperamos que com o YouTube tenha um fator multiplicador bastante maior do que pelo Zoom, que muitas pessoas não estão habituadas ou não é o horário adequado para a sua visão. Bem-vindo os presentes. Nós vamos falar hoje, a proposta do tema é como poderíamos prevenir mais de 50% das doenças do coração, qual é a sua parte? É bem instigante esse título, esse tema, porque isso certamente interessa a todos que têm coração. Obviamente, é de grande importância. O assunto vai ser apresentado pelo nosso novo talento. Quando a gente usa a palavra novo, é porque está abaixo da idade média da academia dos titulares, porque é de 35 a 50 anos,
mas são pessoas de grande talento, de grande representatividade nas suas áreas de atuação. Será apresentado pelo Dr. Luiz Beck da Silva Neto, que tem um currículo exemplar, é doutor em cardiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fellowship em insuficiência cardíaca pela University of Ottawa, no Canadá, professor do programa de pós-graduação em ciência cardiovascular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor da Faculdade de Medicina da Unicinos, pertence ao grupo de insuficiência cardíaca do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também do Serviço de Cardiologia do Hospital Moinhos de Vento. Com essa apresentação, eu passo a palavra ao Dr. Luiz Beck da Silva Neto, e não precisaria apresentar, mas apresentarei o nosso grande professor Valdomiro na sequência. Com a palavra, Dr. Luiz Beck. Enquanto ele entra, eu quero só lembrar que qualquer pergunta, usem o bate-papo, o chat, para que possa ser posteriormente, de maneira organizada, respondida pelos palestrantes. Todos me ouvindo? Sim. Sim. Obrigado, professor Luiz Lavinsky, pela apresentação. Obrigado muito especial, professor Monfroy, pela oportunidade que me cedeu de participar desse grupo espetacular de colegas. Obrigado pelo professor, que é o meu, que foi meu professor. Obrigado pelo meu amigo e obrigado por ser o prefacista do meu livro de crônicas também, mais recentemente. Portanto, é meu tutor médico e meu tutor literário. Hoje temos um assunto para tratar que foi minha sugestão, mas será tratado de uma forma para o público não médico. Portanto, não teremos aqui apresentações de trabalhos científicos próprios ou grupais, enfim, na verdade, com o objetivo desse programa, que é a educação à população, e tenho certeza também educação a todos nós, porque acredito que sempre a gente pode aprender um pouco quando se revisa um assunto. Então, na verdade, vamos falar de prevenção cardiovascular, como nós poderíamos prevenir mais de 50% das doenças do coração. Eu não tenho conflitos de interesse em relação a essa apresentação. O nosso plano de voo, então, será o sal e a evolução das espécies, o sal e a história do homem, com registros históricos, indígenas e o sal, industrialização, o sal como conservante, associação de hipertensão com doença cardiovascular, associação do tratamento e benefício clínico, colesterol, obesidade, dieta e exercício, e, por fim, como reduzir mais de 50% das doenças cardiovasculares no mundo. O sal e a evolução das espécies. Nós, Homo sapiens, fomos desenhados para reter sódio. Os mamíferos, em geral, dos quais nós pertencemos. Os nossos rins são dotados de sistemas eficientes de retenção de sal. Sem uma retenção de sal efetiva, nós não teríamos saído da água, nós não teríamos evoluído na filogenética do mundo. Então, só com rins dotados de retenção de sal efetivo é que os seres vivos puderam evoluir e chegar à evolução que nós encontramos hoje. Esse é um livro pilar e espetacular, vamos dizer assim, que eu recomendo a leitura, publicado pela primeira vez em 1953, faz parte do acervo do Museu de História Natural de Nova York, que é From Fish to Philosopher, né? Dos peixes ao filósofo, e que, na verdade, esse autor era um fisiologista renal, e ele traduz toda a evolução das espécies centrada no rim. Aqui os senhores veem que desde os seres inferiores aos peixes, passando pelos peixes, com o respectivo desenho do néfron, que é a unidade básica do rim.
e chegando aos répteis, aos mamíferos e, por fim, aos primatas, que apresentam uma região, não sei se vocês veem meu mouse, mas uma região do néfron que é conhecida, além de ele ser mais longo, como alça de Henle, e que forma uma espécie de serpentina, por onde esse rim pode filtrar, além de filtrar, reabsorver melhor o sódio que passa através dos nossos rins, dos nossos glomérulos. Então, a retenção de sódio ela é necessária a partir dos anfíbios. Os peixes não precisavam reter sódio, porque eles tinham água em abundância, eles vivem na água. A partir dos anfíbios, começa a se desenvolver um rim primário, com túbulos curtos, e principalmente a reabsorção de água se dá na bexiga. Mas isso, então, é um rim bem mais simples, e por isso o anfíbio ele não pode ficar tempos longos fora da água, ele precisa retornar para a água para se reabastecer de água. Esses rins dos anfíbios não têm alça de Henle, e a urina do anfíbio é muito diluída, ele perde água facilmente, e, portanto, ele precisa voltar para a água para obter mais água. Então, aqui ilustrando os nossos anfíbios atualmente. O néfron, que é a unidade básica do rim, os senhores veem aqui, esse é desse mesmo livro, esse é o néfron humano. Vocês veem que tem as artérias, as veias, e entre a artéria e a veia temos um glomérulo por onde é filtrado o sangue e uma longa trajetória de canalículos, salientando aqui a alça de Henle, né, que é longa no homem, como se fosse uma longa serpentina e envolta por arteríolas que recebem, então, o sódio de volta para a veia renal. Cada rim nosso tem aproximadamente 1 milhão de néfrons. E a função do nosso rim é filtrar, extrair as impurezas do sangue, os ácidos que devem ser eliminados, mas, sobretudo, reter o sódio, que é fundamental para a manutenção da nossa homeostase, da nossa pressão arterial e manutenção da vida. Por fim, é um rim altamente desenvolvido para a função de reter sódio. Então, animais terrestres passam a ter rins com longas alças de Henle. Aqui vocês veem uma comparação dos néfrons de vertebrados, e vocês veem que o mamífero é o que tem a alça de Henle maior, comparado com anfíbios e répteis, o que é absolutamente dentro da evolução das espécies, essa capacidade de reter sódio. Então, como eu já disse, os peixes não têm alça de Henle, porque não precisam reter água. Então, voltando ao nosso ponto de que nós somos desenhados para reter sódio, e além disso nós temos um sistema, aqui é um termo técnico, mas um sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema hormonal que tem um objetivo de reter sódio e manter a estabilidade da pressão arterial. E eu quero que guardem esse nome complexo para lembrar mais tarde que vai ser importante. Na pré-história, então, o homem primitivo, o sal era escasso. Dependia-se de poucos sais contidos na caça, na pesca e na coleta de frutos. O sistema, então, de retenção de sódio do homem precisava ser muito eficaz para manter a sobrevivência. E por milhares de anos, tivemos que nos adaptar a ambientes com pouco sal. E o ser humano só teve sucesso biológico em função dessa capacidade desenvolvida de reter sal. No Egito Antigo, então, para ilustrar, há relatos até de uso de sal para conservação de múmias, datadas até de 3.000 anos antes de Cristo. Mas essa era uma honraria restrita aos deuses e reis do Egito, 1 ou 2 ou 3 pessoas numa população inteira. Então, os outros não tinham o benefício, entre aspas, de serem preservados com o sal, tal a raridade da obtenção de sal. Os egípcios entregavam cedro, vidro e corante para os fenícios e os pagavam de volta em sal e peixe salgado. Para os romanos, era costume pôr sal nos pratos com verduras, e daí
provavelmente a origem da palavra salada, proveniente do termo sal. O Império Romano, então, estamos evoluindo na história da humanidade. Os soldados romanos eram pagos com um salário e que eram rações de sal que devia servir para o seu uso durante o mês. Um dos principais acessos de Roma tinha um nome específico chamado Via Salária, por onde passavam as caravanas trazendo sal para a capital do Império. Portanto, tinha uma via dedicada, tal era a importância do comércio, transporte e obtenção de sal. Então, desde a antiguidade, o sal está associado também tanto à religião quanto a bruxarias. E aqui eu trago mais curiosidades. Nas guerras, as terras conquistadas ou do inimigo eram salgadas propriamente com sal para ficarem inférteis. Era uma forma de prejudicar o inimigo fazendo a salgagem das terras. Na última ceia de Leonardo da Vinci, retrata um saleiro derramado perto de Judas. Vocês veem ali praticamente prevendo o que logo após a ceia haveria a traição de Judas a Jesus Cristo. Então, o sal presente aqui na última ceia. Na Idade Média, então, já mais adiantado no tempo, a queda do Império Romano deixou numerosas salinas pela costa do Mediterrâneo, salientaram-se Veneza e Gênova. Existe uma montanha de sal na Catalunha, chamada, onde surgiu uma cidadela chamada Cardona, e que surgiu porque a montanha é feita de sal e lá tem um castelo. Isso liga-se a mim hoje, que a minha esposa se chama Susana Cardona Lago. Algumas cidades ficaram famosas por alimentos preparados com sal, como o prosciutto de Parma, né? Desta época, porque era uma forma, então, de conservar a carne. Isso na Idade Média. Na Alsácia, o chucrute, ou sauerkraut, era, né, joelho de porco com repolho em conserva e, na verdade, com alta quantidade de sal, mas propiciando a propriedade de conservante do sal por eliminar as bactérias e manter, então, alimentos mais tempo preservados. Então, a descoberta do sal foi, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição. Quais foram os positivos aspectos do sal? Ele supriu a necessidade diária que o ser humano tem de sal, é um conservante eficiente, disponível, reduziu infecções em função da salgagem dos alimentos, a mobilidade aumentou, porque poderia-se viajar levando alimentos, e os europeus cruzaram os oceanos para o Novo Mundo, graças ao sal. Os negativos nós vamos ver nos últimos 2 séculos, na sequência da minha fala. Nós somos descendentes do sal. Muitos de nós, nas Américas, na Austrália, na Nova Zelândia e outros países, somos descendentes do sal. Os africanos, na era da escravatura, cruzaram os oceanos graças ao sal. E os navios negreiros, de certa forma, selecionaram os indivíduos mais capazes em reter sal. Os que não retinham sal morriam, desidratados no caminho, nas caravelas, eram jogados ao mar. Hoje a hipertensão é muito mais prevalente e mais grave na população de negros americanos, provavelmente em função dessa seleção natural que houve nas caravelas e expedições que cruzaram a África para o continente americano. O impacto, então, da civilização no homem primário, homem original, é muito bem traduzido nesse estudo publicado no Lancet, em que foi conduzido na Amazônia, portanto, no Brasil, em 1950, em que avaliaram índios mundurucus catequizados pelos jesuítas, que passaram a preparar e conservar alimentos com sal. E foram comparados com os carajás que não foram catequizados e não introduziram sal na dieta. E esses pesquisadores ingleses fizeram
esse gráfico, e que, na medida que os índios envelheciam de décadas, vocês veem na figura, os mundurucus tinham aumento da pressão arterial, enquanto que os carajás mantinham a pressão arterial normal, igual. Então, o efeito clássico de que a introdução do sal numa população virgem de sal levou a um substancial aumento da pressão arterial desses índios. Um outro trabalho também, de 1975, da pressão arterial em índios Yanomamis, no Brasil também. Vocês veem que os Yanomamis foram índios não aculturados, e a pressão de índios de mais de 50 anos tinha uma média de 100 por 63. Portanto, essa era a pressão arterial normal desses índios, e diria mais, a pressão arterial normal dos seres humanos. Também foi visto que esses apresentavam renina e aldosterona elevadas. Renina e aldosterona são aqueles hormônios que eu repeti no início e que são desenhados, portanto, para reter sal. Se nós vivemos num ambiente de pouco sal, eles precisam estar aumentados para o rim reter o máximo possível de sal. E é acima do nosso normal, o que está escrito no nosso laboratório, se nós medimos renina e aldosterona. Então, provavelmente o nível normal é o nível dos índios, não o que nós consideramos hoje. A nossa renina está anormalmente diminuída. Por quê? Porque já é o nosso rim tentando não reter sódio, adaptando-se à nossa abundância de sal que nós temos no nosso meio. Então, fica uma consideração de que seria realmente o normal dos níveis de renina e aldosterona. Nós falhamos em não reter sódio, nós vamos ver a seguir. Aqui são diferentes populações do mundo, desde os esquimós, americanos das Ilhas Marshall, os americanos propriamente ditos, japoneses do sul e do norte, a tribo Bantu da África, que tem uma sequência de crescente de ingesta de sódio. Essas populações têm essa quantidade de ingestão de sódio, e vocês veem que é uma linha reta. Quanto mais sal uma população consome, mais hipertensão acontece naquela população. Esse é um livro também importante de hipertensão do nosso colega Flávio Fux, que me concedeu essas imagens. A real pressão arterial normal do homem, portanto, principalmente naquelas culturas livres de sal, seria em torno de 110 por 60. E na civilização temos trabalhado com pressões de 130 por 80, mas já provavelmente uma adaptação a uma realidade que de fato já não é completamente o normal. Então a civilização é igual a sal nos alimentos. Hoje o sal é muito disponível e barato. Vivemos num ambiente de abundância de sal. Biologicamente, nosso organismo, Homo sapiens, que vivia da caça e coleta de frutas, é o mesmo. Nós somos ainda o mesmo ser humano desse período. E os nossos rins são retentores de sal. Eles foram produzidos e inventados e desenhados para essa finalidade, para permitir o desenvolvimento da espécie. A retenção de sal e água leva ao aumento da pressão arterial e a hipertensão arterial sistêmica, que hoje é uma epidemia global e a primeira causa de morte no mundo de doenças cardiovasculares. Então, os campeões de sódio do nosso meio estão aqui, os nossos hambúrgueres, o shoyu, o frango empanado, os embutidos, os caldos industrializados, o tempero das massas instantâneas, que são basicamente doses equinas de sal que nós nos alimentamos no dia a dia. Quando nós olhamos a contribuição de cada fator de risco para o risco de, por exemplo, aqui de doença coronariana ou doença cardíaca e AVC, nós vemos que a contribuição da pressão arterial ela é a mais significativa, contundente de todas.
Quando nós juntamos 3 fatores de risco, como a pressão arterial, colesterol e glicose, aumenta um pouco o risco, mas a grande parcela de contribuição de risco se deve à hipertensão arterial e, portanto, ao nosso sal, que é tão abundante na nossa vida. Então, nós evidenciamos hoje uma epidemia global de hipertensão arterial. 33% dos adultos norte-americanos, que representa 78 milhões de adultos, têm hipertensão arterial. Os afro-americanos, então, têm uma das maiores prevalências de hipertensão do mundo, provavelmente por esse período de seleção natural. Os afro-americanos são mais hipertensos que os africanos da África. Os africanos não passaram por essa peneira, essa seleção que foi as viagens para as Américas. A prevalência de hipertensão do Brasil é de 21%, é maior entre as mulheres, indivíduos com mais de 75 anos chega a 55%. No Rio Grande do Sul, 1/4 dos cidadãos, independente da idade, tem hipertensão arterial sistêmica. E aqui repetindo, as frações atribuíveis de risco, aqui é um termo mais técnico, mas é quanto da doença cardíaca, doença cardiovascular pode ser atribuída à hipertensão, 40,6% de toda a causação das doenças pode ser atribuída à hipertensão arterial sistêmica e logo ao nosso sal. Então, falando um pouco do que nós podemos fazer para isso, né? Mudanças de estilo de vida, em primeiro lugar, embora, lamento informar, estratégias não farmacológicas, embora preferíveis, elas têm um impacto na prática pequeno, que entra questões óbvias de vida real. No nosso meio, na nossa vida prática, é difícil fugir do sal e, na verdade, o impacto real é pequeno. Iniciativas de populações e baseadas em organizações ou iniciativas de governo em comunidades são efetivas e devem ser buscadas quando há alguma coisa mais institucional, tem mais impacto do que a recomendação direta para o indivíduo. Restringir bebidas alcoólicas é recomendado para reduzir a pressão arterial. O nosso álcool ele pode ser relaxante nas primeiras horas, mas ele é hipertensivo nas próximas 24. Então, beber bebidas alcoólicas, mesmo que em quantidades razoáveis ou reduzidas, tem impacto de aumento de pressão arterial. E dieta, nós temos a DASH, dieta mediterrânea, e vou explicar um pouco disso, a PRED e MED reduzem hipertensão e incidência de eventos cardiovasculares. O que é a dieta DASH? Vem desse estudo publicado no New England em 2001. DASH é da sigla Dietary Approach to Stop Hypertension, portanto, né, abordagem dietética para parar a hipertensão. E essa dieta pegou fama até por ter um grande estudo, um ensaio clínico que teve um resultado relevante que eu vou mostrar para vocês. Essa dieta era a base de frutas e vegetais em livre e grande quantidade, produtos lácteos com baixo teor de gordura, grãos integrais, aves, peixes e nozes, e poucas quantidades de carne vermelha e quantidades reduzidas de gordura e colesterol. E essa abordagem reduziu a pressão arterial substancialmente, tanto em pessoas com hipertensão, como naqueles sem hipertensão, em comparação com uma dieta típica dos Estados Unidos. Esse é um outro estudo menor, mas também que teve bastante relevância na literatura, que é chamado PRED-MED, nada mais é que a dieta mediterrânea associado a óleo de oliva extra virgem, numa quantidade um pouco acima do que é o habitual, 50 ml por dia de óleo de oliva. E aqui os senhores têm a variação de pressão arterial em 24 horas, de dia e de noite, que são os 3 riscos, mostrando que essa dieta mediterrânea mais óleo de oliva reduz só a dieta 1,5 milímetro de mercúrio na pressão arterial. E, acreditem, esse 1 milímetro de mercúrio tem sim efeito clínico relevante no decorrer do tempo. Essa é uma pirâmide dietética mediterrânea, ou seja, uma nova pirâmide dietética. Ela é quase oposta à pirâmide que nós, todos nos nossos livros de ciências no primário, estudamos a pirâmide alimentar, em que a base eram massas, arroz, batatas, na base da pirâmide. Aqui vocês têm a base de
verduras, frutas, óleo de oliva, um pouquinho de batata na sua forma integral, pequena quantidade de pão integral, seguido de peixes e frutos do mar, de aves, queijos de baixa gordura e lá em cima um pouquinho de carne e doces. E acompanhando a bebida preferencial, água, e ainda aqui, talvez, dando uma concessão de uma pequena taça de vinho, mas que é outro assunto completamente controverso. Então, o tratamento farmacológico da hipertensão, eu quero dizer que como tratar a hipertensão, ela está fora do escopo desta palestra, mas certamente pode ser um ponto para futuras palestras. Mas eu queria trazer que, filosoficamente, o tratamento da hipertensão ele é a base de diuréticos tiazídicos, que nada mais fazem do que eliminar o sódio que nós tanto ingerimos em excesso pela vida e nesse momento. Os inibidores da ECA e os bloqueadores da angiotensina, que justamente bloqueiam aquele sistema que eu falei lá no começo e que eu pedi para lembrar. As drogas que nós temos hoje em dia são drogas que fazem o bloqueio desse sistema, que é um sistema retentor de sal. Então, portanto, nós estamos inibindo o nosso rim na sua atividade primária, que é reter sal. E os bloqueadores de canais de cálcio, que são vasodilatadores, também por um princípio físico de aumentando o continente, diminui a pressão arterial interna. Então, a história do tratamento da hipertensão eu vou trazer em 2 atos. Não é uma revisão do tratamento da hipertensão completo, mas são 2 pontos primordiais. Esse é um estudo em que, imagina que em 1967, a dúvida era se tratar uma hipertensão diastólica, aquela pressão de baixo, para menos de 115 até 129, abordar um paciente com pressão diastólica de 115, se teria algum benefício esse tratamento. Portanto, pacientes muito hipertensos, considerando os padrões atuais. E esse estudo mostrou em 143 homens hipertensos que se eles foram tratados com medicamentos, hidroclorotiazida, ainda utilizada hoje, reserpina e hidralazina, vocês veem que os pacientes tratados com placebo tiveram muitos eventos, mortes, e os tratados com as drogas ativas praticamente não tiveram eventos, nenhuma morte, mostrando já naquele pequeno grupo de hipertensos um benefício de baixar a hipertensão em primeiro lugar e o benefício das medicações nesse contexto. Pulamos agora para 2015. Esse é um estudo publicado no New England, certamente não tem mais 140 pacientes, e sim milhares de pacientes, em que a questão não é mais tomar este ou aquele remédio, mas sim a intensidade do tratamento. Esse estudo testou manter a pressão, que todos saem de 140 de sistólica, mantê-los em torno, abaixo de 140, ou, se é válido, baixar a pressão sistólica em torno de 120 milímetros de mercúrio. Esse gráfico mostra que eles efetivamente conseguiram fazer o que estavam se propondo, manter um grupo a 140 de sistólica através de 5 anos e outro grupo com 120 de sistólica. Portanto, a diferença aqui real são 15 milímetros de mercúrio, porque só por participar do trabalho já houve uma redução de pressão arterial, então 135 versus 120, então essa é a dúvida atual. E o que esse estudo mostrou? Que o desfecho primário, que era um composto de infarto do miocárdio, AVC, insuficiência cardíaca e morte de causa cardiovascular, que esse tratamento chamado intensivo, ou de 120 de sistólica, reduziu esse desfecho significativamente, e que quando olhamos morte total, morte por qualquer causa, também há uma redução de 27% da mortalidade se nós simplesmente tivermos por objetivo uma pressão arterial de 120 de sistólica, que é quase a diastólica que estava sendo testada lá em 1967. E o colesterol? Nós falamos até aqui muito de hipertensão, vamos dar uma pincelada no colesterol. O LDL, que é o nosso marcador principal de colesterol, no decorrer da vida, a gente tem trabalhado com alvos de 130, 100, e vai evoluindo para 70, 55,
E atualmente nós estamos nessa situação, aqui tem uma meta-análise, que é um estudo de vários estudos, que larga de um LDL de 77, que equivale a esses 2 milimol, aqui a unidade americana é diferente da nossa, miligramas por decilitro é 77, e esses 3 estudos que baixaram o colesterol para baixo de 70 tiveram benefício em eventos cardiovasculares. Por isso, a recomendação atual de pacientes, pelo menos já cardiopatas atual, nós já estamos em 55 miligramas como alvo de tratamento do LDL. É bastante exigente, mas a exigência provém dessas evidências de benefício, de que baixar mais tem benefício. Então, essa aqui é um resumo da diretriz europeia de 2019, para a gente ter uma ideia de valores. Pessoas praticamente sem risco e sem fator de risco devem ter um LDL menor que 116, e aquelas que têm algum fator de risco, além do colesterol, envolvendo propriamente hipertensão, um LDL menor que 100. Saliento aqui um triglicerídeos menor que 150, e aqueles que são diabéticos, uma hemoglobina glicada menor que 7. E o peso? A obesidade também se tornou uma epidemia. Aqui são dados norte-americanos de índice de massa corporal. Se alguém não sabe o seu índice de massa corporal, é saber o peso em quilos e dividir pela altura ao quadrado, e vai dar um número em torno entre 25 e 30, e vocês veem que a partir de 25 de índice de massa corporal, existe uma inclinação da curva de risco muito aguda, muito íngreme, e que leva a um claro risco aqui de mortalidade baseado apenas na variável peso. Portanto, o peso sim é um fator que nós temos que levar em consideração. Aqui vocês veem a explicação para isso. Em 1961, esse é um mapa mundial avaliando as calorias por pessoa, por dia e por país. Em 1961, os brasileiros, cada indivíduo consumia por dia em torno de 2.500 calorias. Em 2017, nós estamos, os brasileiros, não estamos nem olhando para os Estados Unidos, 3.500 quilocalorias por dia. Isso é um incremento de 1.000 quilocalorias por dia por indivíduo no Brasil, nesse período da década de 60 até os nossos dias. Portanto, é um absoluto aumento de ingesta calórica, e certamente isso tem trazido os desfechos que nós temos visto ao redor do mundo. E esse aumento de calorias se dá às custas de quê? Aqui também são dados oficiais americanos, mostrando que no decorrer lá da década de 70 até o ano 2000, de fato, o que foi aumentado na dieta dos indivíduos do planeta, ou melhor, dos Estados Unidos, mas isso certamente se traduz para todo mundo ocidental, pelo menos, um aumento de carboidratos às custas de redução de gordura e proteína. Então, carboidratos são os responsáveis por esse aumento de calorias da nossa vida e do nosso dia a dia. Aqui está, então, como que eles se apresentam para nós. O carboidrato é uma droga vendida livremente e que todos têm acesso. As bebidas açucaradas são a forma mais disponível, barata e também prejudicial de ingestão de carboidrato, porque a absorção do líquido se dá de forma muito rápida e isso produz os efeitos deletérios. E o exercício? Aqui eu trago para vocês um documento inglês, bem atual, de 2015, em que eles chamam o exercício como a cura milagrosa e salientam o papel do médico em promover o exercício. Eu me senti quase na obrigação de trazer isso como uma medida de prevenção para os senhores. Se nós olharmos doença cardíaca, que é o nosso assunto principal, o exercício diminui a mortalidade cardiovascular em 30%. Portanto, 1/3 da morte cardiovascular pode ser prevenida com exercício. Hipertensão, propriamente dito, diminui a pressão arterial em 10 milímetros de mercúrio. Nós vimos lá que a dieta conseguia baixar 1 milímetro. O exercício aqui, por essa, baixa 10 milímetros de mercúrio. Colesterol em si, o exercício diminui o LDL colesterol.
A obesidade é diminuída, também diminuindo gordura visceral, que tem um aspecto que agrega risco também. Quando olhamos depressão, o exercício pode ser tão efetivo quanto medicamentos no tratamento da depressão. NICE, que é uma instituição de recomendações médicas inglesa, recomenda exercício como parte integrante de tratamento para depressão, fazendo, mesmo que com tratamento farmacológico, associar exercício. E a Cochrane, que é uma outra respeitada instituição de recomendações médicas, declara que a melhora com exercício é pelo menos moderada no quesito depressão. O diabetes é praticamente tratamento para diabetes, o exercício, não temos assim maiores discussões. Dores crônicas melhoram em até 50% com o exercício. E o câncer diminui risco de câncer menos de 25% de CA de mama, 45% de risco de câncer de intestino. Portanto, também tem prevenção de câncer à atividade física. Demência, que hoje é uma preocupação de quase toda a humanidade, o exercício melhora a cognição, diminui a atrofia cerebral, melhora a memória, previne a evolução de Alzheimer, diminui o risco de quedas nos idosos e aumenta a independência funcional. Todos variáveis absolutamente interessantes, relevantes e importantes. Então, alguém pode dar-se o luxo de não fazer exercício? Fica aqui a pergunta. Existe alguma droga que se aproxime do efeito do exercício? Eu diria que nenhuma droga atualmente tem esse efeito tão amplo e tão contundente. Um outro fator aqui da diretriz europeia, e eu saliento, publicada em 2019, antes da pandemia de Covid, salienta que a privação social pode ser também a origem de muitas causas de doença cardiovascular. Não estamos falando da pandemia, estamos falando em tempos pré-pandemia. A privação social já era uma coisa não recomendada, e o estresse, obviamente, social, psicossocial, também leva a aumento de risco cardiovascular, para salientar pelo menos 2 aspectos importantes aqui, que eu ainda não mencionei. Então, senhoras e senhores, eu queria fazer um projeto de redução de mais de 50% das doenças cardiovasculares no mundo e qual a parte de cada um. Manter a pressão abaixo de 120/80, observando e diminuindo o sal na dieta. O colesterol guardando o número de 116 para todos os indivíduos e aqueles que têm fatores de risco abaixo de 100 e aqueles já cardiopatas abaixo de 55, triglicerídeos menores que 150, dieta mediterrânea na porta da geladeira com azeite de oliva extra virgem, evitar sobrepeso ou obesidade, almejando um IMC entre 25 e 27 para manter uma razoabilidade, diminuir significativamente a ingestão de carboidratos, exercitar-se, quanto? 30 minutos, pelo menos 5 vezes por semana, glicemia menor que 100, não fumar e interagir com amigos e familiares. Mensagem para casa, então. Pressão arterial menor que 120/80, LDL menor que 100, triglicerídeos menor que 150, glicemia menor que 100. Não fumar e interagir. Muito obrigado pela atenção. Bem, nós fomos premiados por uma maravilhosa palestra. Exalto que usou a linguagem ambicionada, que é a linguagem para a população, manteve-se no tempo e muito conteúdo, é um aprendizado até para nós médicos veteranos, vamos chamar assim. Eu acho que esse material que a gente está vendo no correr das palestras vai ser um material valioso para estudantes de medicina e nós vamos discutir essa possibilidade de difundir esse nosso material depois de pronto pelo YouTube para essa população, porque tem um conteúdo maravilhoso e a simplicidade da didática. Eu agradeço e dou a sequência convidando o nosso, vou chamar famoso, professor acadêmico titular
Valdomiro Carlos Manfroy, que eu tenho que, antes de dizer a sua titulação, manifestar uma coisa interessante. O que está acontecendo nesse programa tem raízes na pessoa do professor Valdomiro, porque em 88 eu estava iniciando minha vida acadêmica, ele me convidou para fazer um programa de educação para a saúde na Faculdade de Medicina. E isso foi altamente motivador, para mim representou uma coisa importante. Fizemos livros, programa de TV, rádio e folders, e depois houve mudanças de direção, e isso eu já estava em outras coisas, não houve continuidade. Mas deixou um marco, eu até separei aqui um dos livros que que nós fizemos na ocasião, graças ao apoio e o estímulo e o trabalho conjunto. Então, quando nós estávamos querendo gerar algo dentro da academia, nos veio em mente essa experiência como muito, vamos dizer assim, vamos usar a palavra bem leiga, muito quente, muito gratificante, e como tal, então, eu presto minha homenagem ao professor Manfroy pelo que está acontecendo aqui também. O professor Manfroy é formado pela Faculdade de Medicina da URGS em 65, doutor em cardiologia, professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é diretor da Faculdade de Medicina, eu acho que é um dos poucos ou único que foi 2 vezes diretor, isso demonstra, vamos dizer, o sucesso que teve na primeira ocasião. Foi pró-reitor de extensão, que nas atividades da reitoria existiram grandes médicos, mas não foram muitos, e ele é um deles que teve um papel grande na reitoria. Romancista, com 11 livros publicados, cidadão honorário de Porto Alegre, ocupa a cadeira 30 da Academia Rio-Grandense de Letras e a cadeira 58 da Academia Sul-Irlandesa de Medicina. Eu acho que chega, já é uma titulação que está na ponta da curva de Gauss. Professor Manfroy, seus comentários. Bom, emocionado, agradecer as palavras do professor Luiz Nowinski, o responsável por esse evento na academia. Realmente uma manhã para mim comovente, né, ouvir isso, as palavras, né, depois de tantos anos. Cabe algum registro. Primeiro, então, se me permitirem, fazer uma breve análise da brilhante apresentação do colega Luiz Beck da Silva, sobre a sua apresentação muito didática e oportuna. E ela faz-nos lembrar o momento de reflexão da sociedade que vivemos hoje. O que ele fez na sua projeção foi simplesmente dizer que ciência tem seu espaço para o bem da humanidade e benefício da humanidade. E quando o médico argumenta baseado na ciência, a força da sua voz, certamente terá mais convicção junto aos seus pacientes e à sociedade. Foi o que nós vimos quando ele falou da origem da humanidade, o sal como participante dentro do processo da adaptação do homem, trazer para dentro de si um mar regulado pela água e pelo sódio, e as consequências através dos tempos em relação a isso. Então, quando ele vai dizer para o paciente que o sal tem tais repercussão, ele não o faz por impressão, como se fazia na minha época, quando eu comecei a trabalhar como cardiologista. Não se tinha esses conhecimentos de hoje. Então, veja, eu acompanhei a trajetória dele, das pesquisas feitas, então, para justificar a convicção de que o sal era isso. Em segundo lugar, ele parte, então, para a convicção do que o sal produz hipertensão, comprovado através de
populações e da ciência, de novo, da pesquisa, de modo adequado. Então, a repercussão da pressão arterial sobre os eventos cardiovasculares e como evitar. Depois ele mergulha, vai adiante e fala dos outros fatores de risco descobertos na década de 70, que eram os chamados fatores de risco da cidade de Framingham, quando foi publicado o primeiro estudo em 73. Todos esses estudos criam uma convicção no médico que ele tem que acreditar porque é ciência, e isso lhe dá, então, substância para se orientar junto à população e ao paciente, como eu já disse. E ele mergulha, vai adiante, que é o diabetes, o colesterol, etc., e vem num ponto fundamental, que é o exercício. Para quem tem minha idade e que gosta de futebol, bem que eu sei que é um deles, que vai a campo de futebol, o Luiz Beck da Silva é gremista, eu já vi que ele é gremista, ele acompanhou o Grêmio quando perdeu, infelizmente, o Real Madrid, ele me contou isso. Né? Vocês conheceram o Bataclan. O Bataclan era um preto, velho de 55 anos. Naquele tempo era velho. Final da década de 50 e 60, que ele corria durante os intervalos dos jogos de futebol, corria 15 minutos. E assim, a impressão daquela plateia assistindo um velho de 55 anos correr 15 minutos. E o Bataclan era conhecido de todos, porque quem não ia a futebol passeava na Rua da Praia. E ele fazia propaganda de produtos com cartaz que trazia no peito, caminhava na Rua da Praia, se chamava, aquilo não era propaganda, tinha um outro nome que era, não me lembro, agora não lembro, né? Então, ele vivia disso. Ele se tornou famoso porque corria 15 minutos nos intervalos e fazia propaganda de produtos, né? Hoje, você chega em qualquer cidade do mundo e não vê a coisa que mais tu vê é as pessoas correndo nas ruas, e o poder público se organizou de tal modo que respondeu à expectativa, criando praça de esportes para as pessoas correrem. Então, essa foi certamente uma grande conquista da humanidade e ficou comprovado através do exercício os grandes benefícios, o peso, etc., né? Mas eu queria fazer um pouco de reflexão, um pouco filosófica em relação a essa questão. Quem é que nasce com o interesse de conversar com a sociedade, com os saberes que ele adquiriu? Quem são essas pessoas? Eu vou tentar entendê-las, identificá-las pela minha vida. Quando eu vim do interior do município de Palmeira das Missões, uma vilazinha lá no meio dos índios, onde eu fui criado dos 6 aos 15 anos, no meio dos colégios públicos, com índios e caboclos e colonos, e vim para a cidade para estudar o ginásio, porque meu pai, o grande sonho do meu pai, ele me dizia: filho, eu tenho 10 filhos, eu queria que um, pelo menos, tirasse o ginásio completo. E a palavra ginásio completo, eu achava estranho, depois ele explicava, assim, porque eu já conheço muita gente que tentou, mas é tão difícil que todos desistiram. Eu não conheço nenhum filho dos meus amigos que tenha o ginásio completo. Quando eu cheguei na cidade para estudar, eu vi a grande diferença que havia entre os saberes da cidade e o nosso saber lá do meio do mato. Foi um choque enorme. Parecia que eram dois mundos. E quando eu fui crescendo, estudando no ginásio, subindo, fui vendo a diferença que havia entre os que sabiam e os que não sabiam. E quando entrei na faculdade, quer dizer, essa identificação aumentou. E quando me formei médico e comecei a trabalhar junto com colegas e junto com a comunidade, eu me dei conta da distância que havia entre os saberes publicados em revistas científicas e os saberes publicados nos livros. Havia uma defasagem de 10 anos entre os artigos publicados da pesquisa recente e aquilo que se consumia através dos livros que os médicos brasileiros liam, porque não sabiam inglês ou não acompanhavam as pesquisas. Então, em seguida, eu comecei, então, a traduzir essa diferença, fazendo até reuniões com médicos mais antigos, lendo revistas, etc., etc. Parecia que estava dentro de mim essa obrigação das outras pessoas saberem isso. Aí eu comecei a trabalhar e
outro impacto, né? Enquanto Porto Alegre, nos 6 anos que eu trabalhei no pronto-socorro, como auxiliar médico, vocês conhecem o pronto-socorro que existia, muitos dos senhores devem ter trabalhado, que era uma maneira de você se sustentar um pouco melhor, comprar livros, etc., ganhar um dinheirinho. E no carnaval eu ganhava muito mais, porque todo mundo ia para a festa e eu ficava fazendo plantão para todos. Então. Aí, vendo como se atendia as pessoas em casa, vejam bem uma época que nós vivíamos. Na época, o conceito que se tinha assim, mulher não tem infarto. Mulher não tem infarto. Então, quantas pacientes eu comecei a me lembrar, lendo nas revistas, que mulher tinha infarto, ficaram identificados, que chegava a mulher com dor no peito típica de infarto, ela recebia um sonífero para dormir e um meperidina intramuscular para passar a dor e tchau, vou embora. Né? Então, e quanta gente eu vi morrer por falta de recursos de assistência. Então, na década de 60, surgiu em Belfast, na Irlanda do Norte, uma unidade coronária móvel. E tal era o benefício que isso causava também, treinamento da comunidade para as pessoas evitarem a morte súbita, e que envolvia choque elétrico, afogamento, problema cardíaco, asfixia por engasgo de alimento. Bom, minha campanha nisso, tentar reunir um grupo de jovens e mais idosos e criar um serviço de urgência para atendimento adequado por Porto Alegre. Isso nós conseguimos na década de 70, através da cardioclínica, que muitos senhores devem ter conhecido. Bom, depois de criado esse serviço, eu me apaixonei pela pesquisa, pela ciência, pela docência, e mudei a minha vida e entrei para a universidade, dedicando quase tempo integral, viajei pelo mundo, fiz doutorado, etc, etc. Aí, de repente, me elegeram diretor da Faculdade de Medicina, sem eu saber muito, que não fazia parte dos meus planos, mas era uma época da abertura política. Fui eleito, e quando cheguei na faculdade, a primeira coisa que fui fazer foi estudar o que era ser um diretor de faculdade, e o que era uma faculdade. E vi, então, que a nossa não tinha nenhum programa de educação médica continuada. Nenhum programa, nada. Os egressos saíam e não voltava mais. Então, nós criamos o programa de educação médica continuada para os egressos que tinham saído da faculdade 5 anos, eles voltariam, passariam uma semana conosco com uma lista de atividades teóricas e práticas. E, ao mesmo tempo, eu vi que na faculdade não tinha nenhuma relação com a sociedade em programas de educação para a saúde. Por isso, convidei o professor Lavinsky, e ele cumpriu exemplarmente, foi um sucesso esse programa, uma pena que, como ele disse, não continuou. Então, o que nós estamos vendo hoje faz parte assim, de alguma coisa que as pessoas nascem com alguma tendência familiar, com vocação, de ser, digamos assim, multiplicador e dividir com os outros o seu saber e a oportunidade que teve na vida de contribuir. E hoje, vendo, então, um ex-aluno, que é professor hoje, um médico, né? Luiz Beck da Silva, fez brilhante apresentação, traduzindo em linguagem de entendimento da sociedade, a verdade científica. E, então, a mensagem que fica é que essa discussão que está surgindo agora, oportuna no Brasil de novo, inoportuna, aliás, porque não havia necessidade, entre a questão da vacina, se deve ser usada ou não deve ser usada, isso parece que remete lá no tempo do positivismo no Rio Grande do Sul, no início do século XX, 1905, 1906, quando havia as campanhas de vacina contra a varíola, e os positivistas, chamados apostolado positivista, faziam campanha contra a vacina, porque isso, as crianças iam nascer com chifre e mugido de vaca, porque vinha da vaca, né? Todas umas coisas horríveis que parece que agora existe de novo. Então, certamente a vacina que vai surgir vai ter a linguagem apresentada hoje pelo Luiz Beck da Silva. Ela é baseada na ciência e na eficiência e na eficácia da mesma. Muito obrigado, doutor Lavinsky, pelas palavras e a oportunidade. E o senhor conseguiu fazer comentários que nos encantou, e eu diria que essa sessão cabe dar o selo de 5 estrelas. Realmente
foi muito proveitosa. É nossa sequência que o Dr. Sérgio faça a gestão sobre as perguntas e depois um fechamento, um encerramento do nosso presidente, que falaria sobre uma finalização. Então, doutor Sérgio, por favor, tem realmente mais elogios do que perguntas, mas cabe... De fato, nós temos muitos elogios, mas o doutor Daniel Freitas faz uma pergunta, né? Aliás, é uma provocação, né? Que diz ele o seguinte, diz ele o seguinte, existe uma discussão a respeito do colesterol ser de fato um fator de risco para a mortalidade. Existe alguma polêmica entre os cardiologistas ou isso já é fato pacificado? Não sei se eu entendi bem a pergunta, porque parte disso nós tratamos ali. Eu não sei se o fato de nível de redução, mas assim, quanto ao fato de que já existiu discussão quanto ao tratamento do colesterol gerar outros problemas, como a própria depressão, com o uso de estatinas, etc., já foi dúvida no passado. Mas quanto ao fato de que reduzir o colesterol... Primeiro, que colesterol elevado é um fator de risco, isso é pacificado, não há nenhuma controvérsia atual, pelo menos no meio de cardiologistas. Claro que sempre existe teorias da conspiração e que falam que colesterol não importa, enfim, mas isso não é o mainstream, não é o que a literatura convencional e de primeira linha recomenda. Na verdade, o colesterol é sim um fator de risco, e o que é cada vez mais contundente é que quanto mais baixo, até agora não se encontrou o vale, o nadir do quanto pare de ter o benefício. O que se tem até hoje é que quanto mais baixo, menor o risco cardiovascular, e a cada par de anos nós vemos nas diretrizes limites ou alvos terapêuticos mais exigentes para controle do colesterol, e a base disso é dados científicos que demonstram que baixar mais traz benefício. Essa era a única pergunta e tem vários comentários elogiosos todos, tanto para o Dr. Luiz quanto para o Dr. Manfroy. Eu não deveria quebrar paradigma, mas eu tomar a liberdade de fazer uma pergunta, já que eu estou com o microfone aberto. Nós temos um problema quase numa rotina assistencial, tratando-se de otologia, que o paciente hipotenso severo tem déficit de perfusão de ouvido interno e manifestações da tríade, vertigem, zumbido e manifestações auditivas. Qual é o limite inferior, se tem um limite inferior na visão do cardiologista para a TA se manter fisiológica, mantendo uma boa homeostase? Obrigado, professor. Isso, na verdade, remete um pouco ao conceito da curva J, né? A curva J da hipertensão, porque no colesterol não tem ainda essa curva J, mas na hipertensão é a questão de que a curva vai reduzindo pressão, reduzindo o risco, e a partir de um ponto reduzir mais pode aumentar risco. Então, isso teria uma curva J, né? Bom, as controvérsias ficam entre o que é a pressão normal ou desejada no meio atual ocidental, ou se nós vamos levar em consideração os índios Yanomamis ou os Carajás do passado. Mas, certamente, o que levaria à pobre perfusão certamente envolve aspectos que extrapolam a pressão arterial, né? Porque provavelmente isso também tem relação com débito cardíaco, fluxo
nos órgãos, que não necessariamente está relacionado com a pressão. O paciente pode ter hipertensão e ter menos fluxo sistêmico do que quando ele está mais vasodilatado, com menos pressão e com mais débito cardíaco, né? Mas, voltando ao ponto da pressão, se a gente tivesse que dar um número, né, são pressões muito baixas para a pressão em si se traduzir numa hipoperfusão, né? Seria, tanto que hoje o critério de choque cardiogênico, ele é baseado em débito cardíaco, ele não é baseado em pressão arterial, né? Mas eu diria que uma pressão sistólica abaixo de 90, hoje, ela beira o inadequado do ponto de vista o risco de sintomas, de tontura, de fraqueza, de mal-estar, de indisposição. Mas uma outra máxima para trazer assim, a melhor pressão arterial para uma pessoa é aquela mais baixa que não cause nenhum sintoma. Então, a gente vê, por exemplo, jovens, por exemplo, principalmente mulheres jovens de 18 anos, de 15 anos, a pressão é 80/50, se a gente for medir a pressão, e estão tendo vida normal, fazem as suas atividades e não tem qualquer limitação, né? Mas eu diria que quando nós começamos a intervir numa pessoa que, por exemplo, é hipertensa, baixar abaixo de 90 provavelmente fique como e a diastólica abaixo de 70, 65 pode ser um fator a levar a algum sintoma de hipoperfusão, seja cerebral, seja no ouvido, etc. Né? Obrigado. Temos uma pergunta agora da acadêmica Temi Silveira, que dá o parabéns ao Dr. Luiz e gostaria que abordasse algo relacionado à hipertensão pediátrica. Professor, essa é uma pergunta difícil. Talvez o professor Manfroy possa me ajudar. Realmente, na nossa prática assim, médica, a gente acaba sendo treinado basicamente para adultos e eu nem me animaria nesse ponto, assim, porque vou correr muito risco de passar alguma informação sem base. Não atendo crianças, né? Também não partiu do meu estudo para essa palestra. Eu deixo aberto para os colegas aqui, nós temos outros cardiologistas na plateia, se estão mais habituados com tratamento. O que se sabe que cada vez mais tem crianças hipertensas, isso a gente sabe, assim, mas eu não tenho vivência para comentar. E o acadêmico Luiz Carlos Corrêa da Silva pede para ser acrescentado na lista de elogios ao acadêmico Manfroy, que ele foi um excelente ponta esquerda nas peladas do Clube do Médico na década de 70. Meu Zoom Master, eu posso fazer uma pergunta? Claro, tem preferência. É mais uma curiosidade, viu, Luiz Beck? Falasse ao início da apresentação do mar, dos peixes, do sal, daí surgiu a nossa evolução, diferenciamos o rim, os néfron, e eu te pergunto, como foi essa adaptação com os peixes de água doce? Isso me passou pela cabeça. Como é que eles lidam com o sal? Pois é, realmente, vamos estudar, professor. Certamente, o peixe de água doce ele tem que ter algum conteúdo de sal no seu organismo e o seu ambiente externo não tem o sal do mar, né? Certamente vai ter que ter um mecanismo de retenção de sal um pouco mais desenvolvido do que o peixe do mar, né? Certamente através de algum mecanismo renal, eu diria, mais desenvolvido do que o peixe marinho, né? Tem uma alça de Henle maior? Algum resíduo de alça de Henle, né? Posso contribuir um pouco nisso? Por favor.
Essa pergunta me fez me lembrar quando o Luiz apresentou a questão dos índios, a presença de hipertensão nos índios. Eu me lembrei, como eu me criei no meio de índios, de uma coisa que eu estranhava muito, que eles não compravam sal. Eles tinham raízes de árvores e certas plantas, e dali eles queimavam e da cinza faziam sal. Então, provavelmente, o peixe de água doce tem sal que vem das vegetações. Deve ser essa a ideia. Tudo bem, professor Menck, para o encerramento, por gentileza. Pois não. É sempre agradável, muito agradável, fazer um encerramento de uma sessão tão boa quanto essa. Acadêmico Luiz, eu acho que nós estamos atingindo os nossos objetivos e esta manhã exemplifica muito bem, porque estas apresentações contemplaram os dois objetivos desse curso. Atingimos os leigos, nosso escopo principal, e também a nós médicos. Acadêmicos, eu aprendi muito nessa manhã. Então, eu creio que foi uma manhã de gala, parabenizo os dois expositores e desejo um bom fim de semana a todos ao encerrar essa sessão e os convido, já ia me esquecendo, no próximo sábado não teremos curso de educação, teremos a nossa reunião normal mensal da academia e chama a atenção que será um encontro, segundo encontro das duas academias sul-rio-grandense de medicina, celebrando os seus 30 anos, e a Academia Paulista de Medicina. Então, por favor, compareçam. Será um ato muito, digamos, até solene e produtivo pela qualidade dos expositores. Serão 6 palestras a serem administradas na manhã. Muito obrigado, colegas.